Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse tapete redondo em crochê. É um tapete lindo, é um tapete fácil de fazer e eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula, que vocês façam esse modelo de tapete e que vocês vendam bastante. Gente, esse tapete aqui ficou com 1,50 m de diâmetro, 1,5 m de diâmetro. Lembrando que essa medida para minha tensão de pontos, o tamanho ele pode variar também de acordo com a sua tensão de pontos. Mas aqui na videoaula eu vou ensinar para vocês como fazer esse tapete em outros tamanhos. Você pode fazer o seu tapete maior, pode fazer o seu tapete menor, dá para fazer também um centro de mesa e vai ficar muito lindo também. E utilizei um total de 2 kg 275 gramas de barbante número 6 para fazer esse tapete. Então é isso, gente. Vamos agora ao passo a passo. Bom, gente, eu vou iniciar minha peça trabalhando com o barbante cru. Esse barbante é o barbante número 6 e eu vou utilizar a agulha para crochê 3,5 milímetros. Vocês também podem trabalhar com o barbante número 8. Então, aqui eu vou iniciar minha peça trabalhando um círculo mágico. Eu seguro aqui o fio dessa forma, seguro aqui novamente. E agora, eu vou puxar esse fio aqui, fazendo aqui uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. Vou fazer mais uma e 2 correntes. Ficou um total de 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Aqui, se vocês não quiserem iniciar trabalhando um círculo mágico, pode iniciar fazendo 5 correntes, prende com um ponto baixíssimo e sobe as 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo espaço, um ponto alto. Laço meu fio no mesmo espaço, um ponto alto. Novamente, no mesmo espaço, um ponto alto. No mesmo espaço, um ponto alto. Contando com as 3 correntes que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, tem um total de 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Eu vou seguir essa sequência até ter um total de 12 pontos altos. Então, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pontos altos. Então, trabalhei aqui os 12 pontos. Agora, eu vou pegar esse fio aqui e eu vou puxar esse fio para fechar esse círculo mágico, ó. Dessa forma, vou puxar aqui o fio. E agora, eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. Então, eu conto 1, 2, e na terceira corrente que eu fiz, deixa eu aproximar para vocês verem bem certinho. Então, aqui, 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Então, ficou assim. Ficou um total de 12 pontos altos aqui para a primeira volta do nosso tapete. Para iniciar a volta de número 2, eu faço 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. E agora, eu vou trabalhar mais 2 correntes, que será de separação. Então, aqui ficou um total de 5 correntinhas. Laço meu fio, vou vir aqui no próximo ponto de base e vou trabalhar um ponto alto sobre esse ponto de base. 2 correntinhas de separação, laço meu fio, no próximo ponto de base, um ponto alto. 2 correntes de separação, no próximo ponto de base, um ponto alto. Eu vou seguir trabalhando 2 correntes de separação e um ponto alto para cada ponto alto desse de base. Então, a minha peça vai ficando assim.
Vai ficar aqui, gente, um total de 12 pontos altos, contando com as correntes que a gente fez para dar altura de um ponto alto, 12 pontos altos com duas correntes de separação entre um ponto alto e outro. Essa será a sequência da volta de número 2. Segui trabalhando aqui, gente, um ponto alto para cada ponto de base. Esse ponto aqui foi o ponto que a gente iniciou aqui, subindo as 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos. Fiz aqui as 2 correntes de separação. Agora, eu vou vir aqui e conto 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com ponto baixíssimo. Concluí toda a volta de número 2. Vou caminhar com ponto baixíssimo para esse intervalo de 2 correntinhas. Agora, para dar altura de um ponto alto, eu vou subir 2 correntinhas apenas. Mas, se vocês quiserem, podem trabalhar as 3 correntes igual a gente fez aqui na carreira anterior. Eu vou trabalhar assim 2 correntinhas apenas, porque agora eu vou começar a trabalhar sequências de pontos altos. Então, eu acho que assim, o acabamento, gente, vai ficar mais bonito, mas com as 3 correntes vai dar super certo também. Então, eu fiz apenas 2 correntes para dar altura de um ponto alto, laço meu fio, vou vir no mesmo espaço e vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos para esse mesmo intervalo aqui de 2 correntinhas. Então, gente, contando com as 2 correntes que a gente fez para dar altura de um ponto alto, ficou um total de 3 pontos altos agora. E a minha peça está ficando assim. Tá ficando bem certinha, gente, ó, não tá ficando embabadado, não está ficando repuxada. Agora, eu vou trabalhar uma correntinha de separação apenas. Vou laçar o meu fio, vou vir no próximo intervalo de 2 correntes e vou trabalhar aqui um grupinho com 3 pontos altos novamente. Uma corrente, para o próximo intervalo de 2 correntes, eu vou repetir um grupinho com 3 pontos altos. Então, essa volta de número 3, para cada intervalo desse de 2 correntinhas, eu vou trabalhar um grupinho com 3 pontos altos e uma correntinha de separação apenas. Se você estiver trabalhando apenas com uma correntinha de separação, igual eu estou fazendo aqui a minha peça, e você vir que a sua peça vai ficar assim, ó, emborcada, então, ao invés de trabalhar com uma correntinha apenas, pode trabalhar com 2 correntes, que vai dar certo também. Então, vai depender de acordo com a tensão do ponto. Vou trabalhar aqui com uma corrente apenas de separação entre um grupinho de 3 pontos e outro, mas se você achar necessário, pode trabalhar com 2 correntes também. Essa será a sequência da volta de número 3, para cada intervalo de 2 correntes, um grupinho de 3 pontos altos. Bom, gente, concluí aqui toda a volta de número 3. Então, sempre que a gente tá fazendo uma peça redonda, vai colocando aqui a peça sobre uma base reta, sobre a mesa, para ver se está ficando certinha. Então, trabalhei a sequência de grupinhos de 3 pontos altos, ficou um total de 12 grupinhos de 3 pontos altos com uma corrente de separação apenas. E tá ficando assim. Agora, fiz uma correntinha. Vou vir aqui na segunda correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto, e aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo, dessa forma. Para iniciar a próxima volta, eu vou subir 2 correntinhas novamente, que vai dar altura de um ponto alto, laço o meu fio, vou vir aqui no próximo ponto alto de base e vou trabalhar um ponto alto sobre esse ponto. No próximo ponto, eu trabalho um ponto alto, laço meu fio, vou vir no mesmo ponto de base e vou trabalhar aqui mais um ponto alto. Então, aqui eu trabalhei um aumento no último ponto. Na carreira anterior, tinha grupinhos de 3 pontos altos. Nessa carreira aqui, vai ter grupinhos com 4 pontos altos agora. Uma corrente. Fiz aqui uma correntinha, vou laçar o meu fio, vou vir aqui no próximo grupinho de 3 pontos e vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto desse de base. E quando chegar aqui no último ponto, eu trabalho 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. Uma corrente de separação para o próximo intervalo
para o próximo grupinho, desculpa, gente, de 3 pontos altos, eu trabalho um ponto alto sobre o primeiro ponto, no próximo um ponto alto e aqui no último ponto eu vou trabalhar 2 pontos para esse mesmo ponto de base. Uma corrente de separação e essa será a sequência. Essa volta é a volta de número 4. Eu vou trabalhar um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Vai ficar um total de 12 grupinhos com 4 pontos altos agora. Segui trabalhando aqui a sequência de um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos de pontos altos. Agora, chegando aqui no final, fiz uma correntinha. Vou vir aqui na segunda correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto. E aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou iniciar a volta de número 5. Novamente, eu subo 2 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, laço meu fio no próximo ponto de base, um ponto alto, no próximo ponto de base, um ponto alto, laço meu fio no próximo ponto, um ponto alto, laço meu fio no mesmo ponto de base, eu trabalho aqui um ponto alto novamente. Então, aqui eu trabalhei um aumento no último ponto, exatamente igual eu trabalhei na carreira anterior. Então, agora, vai formar grupinhos com 5 pontos altos. Uma corrente, laço meu fio, vou vir no próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. Chegando aqui no último ponto, eu vou trabalhar 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base, uma corrente. Então, essa será a sequência da volta de número 5. Vou seguir trabalhando o aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. Vai ficar um total de 12 grupinhos com 5 pontos altos agora. Concluí aqui toda a volta de número 5. Chegando aqui no final, fiz uma correntinha. Vou vir aqui na segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. E aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Subo 1, 2 correntes para dar a altura de um ponto alto. Mas, como eu passei para vocês, podem trabalhar com 3 correntinhas que vai dar certo também. E vou seguir trabalhando a sequência das carreiras anteriores, ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui no último ponto, eu trabalho 2 pontos altos para o mesmo ponto de base. Uma corrente, no próximo grupinho de pontos altos, um ponto alto para cada ponto alto de base e um aumento no último ponto, que vai ser 2 pontos altos para o mesmo ponto de base. Então, gente, estamos trabalhando carreiras de repetição, ó. Chegando aqui no final, eu trabalho 2 pontos para o mesmo ponto de base com uma correntinha de separação. Essa volta aqui, gente, é a volta de número 6. Então, vai ficar agora um total de 12 grupinhos com 6 pontos altos e uma corrente de separação entre um grupinho de ponto alto e outro. Chegando aqui no final, fiz uma correntinha. Agora, eu vou vir na segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Então, concluí toda a volta de número 6. Agora, eu vou iniciar a volta de número 7. Subo 2 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. Vou seguir trabalhando aqui aquela sequência de um ponto alto para cada ponto desse de base. E quando chegar aqui no último ponto, eu trabalho 2 pontos para esse mesmo ponto de base. Então, trabalhei aqui mais um aumento. Uma corrente de separação e repito. Então, essa volta é a volta de número 7. Para cada grupinho de ponto alto, a gente vai trabalhar um aumento no último ponto. Sempre vai ficando um total de 12 grupinhos e a cada volta que a gente trabalha, aumenta um ponto alto para cada um dos grupinhos. Então, essa volta de número 7, gente, vai ter um total
de 12 grupinhos com 7 pontos altos. Ó, chegando aqui no último ponto, eu trabalho 2 pontos para o mesmo ponto de base. Então, vai ficando assim. A gente iniciou aqui, deixa eu arrumar aqui a minha peça. A gente iniciou trabalhando aqui 12 pontos altos. Aqui a gente fez um ponto alto com 2 correntes de separação. A partir da terceira volta, a gente iniciou trabalhando os grupinhos com pontos altos. Então, aqui na volta de número 3, ficou um total de 12 grupinhos com 3 pontos. Na próxima, 12 grupinhos com 4 pontos altos. Na próxima, 12 grupinhos com 5 pontos. Na próxima, 12 grupinhos com 6 pontos altos. Nessa volta, 12 grupinhos com 7 pontos altos. Na próxima, com 8 pontos. Na próxima, com 9 pontos e assim por diante. Então, estou trabalhando com uma corrente de separação. A minha peça está ficando certinha, gente. Não ficou embabadada, não está ficando repuxada. E se você tem um ponto mais largo e você vir que a sua peça está ficando embabadada, pode trabalhar com a agulha 3 milímetros para regular a tensão do ponto. Se você vir que a peça está ficando assim emborcada, você pode trabalhar com 2 correntes aqui de separação entre um grupinho de ponto alto e outro. Ou você também pode trabalhar com a agulha 4 milímetros. Então, essa será a sequência. Trabalhei aqui, ó, iniciei aqui trabalhando a volta de número 7, vou concluir toda a volta de número 7 e vou seguir trabalhando essa sequência até ter um total de 30 voltas, contando a partir da primeira volta que eu fiz. Então, gente, eu vou trabalhar essa sequência até ter um total de 30 voltas. Por quê? 30 voltas é um número par, para que no final, quando eu iniciar as diminuições do meu tapete sobre apenas 2 pontos, eu preciso trabalhar uma quantidade de voltas que seja par, para que no final do tapete, né, quando a gente terminar de fazer os aumentos, a gente vai começar a fazer diminuições. E aí, para que sobre apenas 2 pontos, eu vou trabalhar essa sequência até ter um total de 30 voltas. Se você quer fazer o seu tapete maior, você vai aumentando a partir das 30 voltas, você aumenta de 2 em 2 voltas, para que sempre dê uma quantidade de voltas que seja par. Então, gente, se você quiser fazer o seu tapete maior, você pode fazer com 32 voltas, com 34 voltas, 36, sempre aumentando de 2 em 2 voltas a partir das 30 voltas ou diminuindo de 2 em 2 voltas também, para que sempre tenha uma quantidade aqui de voltas que seja par. Eu vou adiantar a minha peça até ter um total de 30 voltas e volto para a gente dar início à parte das diminuições do nosso tapete. Bom, gente, segui trabalhando aqui a repetição, né? A sequência que eu passei para vocês. Então, contando a partir dessa primeira volta, até chegar aqui na última volta que eu fiz, tem um total de 30 voltas. Se você quer fazer a sua peça maior, pode seguir essa sequência, trabalhando um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos, por mais voltas. Para o meu tapete, né, para que o meu tapete dê certinho, precisa ter uma quantidade de voltas que seja par. Pode fazer com 30 voltas, da forma que eu estou fazendo aqui na videoaula, com 32 voltas e assim por diante, aumentando de 2 em 2 voltas ou diminuindo de 2 em 2 voltas, para que quando a gente inicie, né, na próxima volta, a volta de número 31, a gente vai iniciar as diminuições. Então, para que sobre apenas, que no final, né, reste apenas 2 pontos altos, precisa ter uma quantidade de voltas aqui com aumento que seja par. Então, gente, chegando aqui no final, já fiz o aumento, faço uma correntinha de separação entre um grupinho de aumentos e outro. Agora, eu vou vir aqui na segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou vir aqui e vou prender com ponto baixíssimo. Prendi com ponto baixíssimo, agora eu vou iniciar a volta de número 31. Então, eu vou iniciar as diminuições aqui do tapete. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo para esse ponto aqui ao lado. Então, eu vou vir nesse ponto alto aqui e faço um ponto baixíssimo. Não trabalho sobre esse primeiro ponto. Agora, eu subo duas correntinhas apenas para dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto.
Eu vou seguir trabalhando novamente um ponto alto para cada ponto alto de base, mas agora eu não vou trabalhar sobre o último ponto. E essa volta de número 31, a gente não trabalha mais aumentos, a gente agora iniciou trabalhando diminuições. A gente já diminuiu o primeiro ponto, a gente não trabalhou sobre o primeiro ponto, nem vamos trabalhar aqui sobre esse último ponto desse grupinho de ponto alto que a gente estava trabalhando o aumento no último ponto. Agora, eu vou seguir trabalhando ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui, nesse penúltimo ponto de base. Segui trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui no penúltimo ponto de base, eu fiz um ponto alto, não trabalho sobre esse último ponto. Agora, eu faço uma correntinha, laço meu fio, vou vir nesse intervalo de uma correntinha e aqui eu vou trabalhar laço meu fio novamente, 2 pontos altos. Uma corrente, laço meu fio, pulo esse primeiro ponto, venho no próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. E vou seguir agora trabalhando um ponto alto para cada ponto desse de base. Deixa eu mostrar aqui para vocês bem certinho como está ficando. Então, agora, eu vou seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto de base e não trabalho aqui sobre esse último ponto, igual eu não trabalhei aqui. Nesse primeiro desenho, eu não trabalhei sobre o primeiro, nem sobre o último ponto. Aqui, da mesma forma, não trabalhei sobre o primeiro ponto desse grupinho com 30 pontos altos aqui, gente. A gente seguiu trabalhando até ter um total de 30 voltas. Então, essa volta de número 30 tem um total de 30 pontos altos. Então, eu não trabalho sobre o primeiro, nem sobre o último ponto alto. Então, essa volta de número 31 vai formar grupinhos com 28 pontos altos, uma corrente de separação, 2 pontos. Uma corrente de separação e segue trabalhando a sequência de pontos altos. Aqui eu estou trabalhando com uma correntinha de separação, mas de acordo com a sua tensão de pontos, você pode fazer com 2 correntes de separação, se for necessário. Então, se você vir que com uma corrente apenas vai ficar repuxado o seu tapete, pode trabalhar com 2 correntinhas. Vou seguir trabalhando aqui ponto alto e quando chegar aqui no penúltimo ponto de base, eu volto para a gente dar sequência. Segui trabalhando a sequência de ponto alto sobre ponto alto. Agora, chegando aqui no final, eu faço uma correntinha de separação, laço meu fio, não trabalho sobre o último ponto, vou vir nesse intervalo de uma correntinha e aqui eu vou trabalhar 2 pontos altos para esse mesmo intervalo. Para esse mesmo intervalo de uma corrente, eu trabalhei 2 pontos altos. Uma corrente, pulo o primeiro ponto, venho no próximo e aqui eu vou seguir trabalhando a sequência de ponto alto sobre ponto alto. Pulei o primeiro ponto e aqui, ó, quando chegar no final, eu não trabalho também sobre o último ponto. Então, essa será a sequência da volta de número 31. Eu vou seguir trabalhando dessa forma, dando a volta aqui em toda a minha peça. Bom, gente, segui trabalhando a sequência que eu passei para vocês por toda a volta de número 31. Chegando aqui no final, fiz uma correntinha. Agora, eu vou vir aqui na segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. E aqui, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Para iniciar a volta de número 32, eu vou caminhar com ponto baixíssimo para esse ponto alto aqui ao lado. Então, eu vou vir aqui e trabalho um ponto baixíssimo. Não trabalho sobre esse primeiro ponto alto. Subo 2 correntes novamente, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio no próximo ponto, um ponto alto. No próximo,
um ponto alto. E agora, eu vou seguir trabalhando a sequência de um ponto alto para cada ponto de base. Não trabalhei aqui sobre o primeiro ponto, nem vou trabalhar sobre o último ponto. Vou seguir trabalhando aqui ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui nesse penúltimo ponto desse grupinho aqui de pontos altos. Segui trabalhando aqui, gente, ponto alto sobre ponto alto. Então, contando aqui com as duas correntes que eu fiz para dar altura de um ponto alto, na carreira anterior tinha um total de 28 pontos. Não trabalhei sobre o primeiro, nem vou trabalhar aqui sobre o último ponto alto. Então, a cada carreira que a gente vai trabalhando agora, a cada volta que a gente trabalha, vai diminuir 2 pontos em cada um desses desenhos. Então, agora tem um total de 26 pontos altos. Chegando aqui, fiz uma correntinha, laço meu fio, não trabalho sobre esse ponto, venho direto aqui no intervalo de uma corrente, mas como eu falei para vocês, dependendo da tensão do ponto, você pode trabalhar com duas correntinhas também. Se eu fizer aqui com duas correntes, a minha peça vai ficar embabadada. Então, eu tô trabalhando apenas com uma correntinha. Então, fiz aqui os 2 pontos, uma corrente, laço meu fio, venho no próximo intervalo de uma corrente e trabalho mais um grupinho de 2 pontos altos. Uma corrente, não trabalho sobre esse primeiro ponto, venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto e vou seguir trabalhando agora. Ponto alto. Vou seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, sem trabalhar sobre o primeiro ponto e sem trabalhar sobre o último ponto alto de cada um desses grupinhos. Então, vai ficando assim. E agora, entre um grupinho de 26 pontos altos e outro, vai formar 2 grupinhos de 2 pontos altos. Essa é a volta de número 32. Então, a volta de número 32, eu vou seguir trabalhando essa sequência, dando a volta em todo o meu tapete. Segui trabalhando por toda a volta de número 32. Chegando aqui no final, fiz uma correntinha, vou vir aqui na segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Para iniciar a volta de número 33, eu vou caminhar com ponto baixíssimo para esse ponto alto aqui ao lado. Subo 2 correntinhas novamente para dar a altura de um ponto alto e agora eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto desse de base. Então, eu não trabalhei novamente sobre o primeiro ponto de base. Pulei o primeiro ponto. Vou trabalhar aqui ponto alto sobre ponto alto e quando chegar aqui no final, eu não trabalho sobre esse último ponto alto. Chegando aqui no final, eu não trabalho sobre esse último ponto. Faço uma corrente, vou vir aqui no intervalo de uma correntinha e aqui eu vou trabalhar 2 pontos altos. Uma corrente, laço meu fio, vou vir aqui no próximo intervalo de uma correntinha e vou trabalhar aqui 2 pontos novamente. Uma corrente, no próximo intervalo de uma correntinha, vou repetir mais um grupinho de 2 pontos altos aqui para esse intervalo de uma corrente. Uma corrente, pulo esse primeiro ponto, venho no próximo e vou seguir trabalhando aqui novamente uma sequência de ponto alto sobre ponto alto. Não trabalho sobre o primeiro, nem sobre o último ponto. Então, vou trabalhar aqui ponto alto sobre ponto alto e não trabalho sobre o último ponto alto. Trabalhei aqui a sequência de pontos altos, agora, novamente, vou trabalhar a mesma repetição. Uma correntinha, laço meu fio, não trabalho sobre esse último ponto, venho direto no intervalo de uma correntinha e trabalho aqui 2 pontos altos. Trabalhei aqui os 2 pontos altos. Uma correntinha,
Laço meu fio, no próximo intervalo de uma corrente, eu vou repetir os 2 pontos novamente. Uma corrente, no próximo intervalo de uma corrente, 2 pontos altos. Então, essa será a sequência. Uma corrente, pulo o primeiro ponto, vou vir no próximo ponto e sigo trabalhando os pontos altos da mesma forma que eu fiz aqui. Então, gente, o meu tapete está ficando assim. Quando a gente iniciou a base, a gente estava trabalhando aumentos. A partir da volta de número 31, a gente começou a trabalhar diminuição, porque a gente não trabalhou sobre o primeiro, nem sobre o último ponto. E aqui começou a formar esse desenho, que são os grupinhos de 2 pontos altos. Começou com 1, nessa volta aqui tem 2, a volta de número 33, que é essa volta que a gente está trabalhando, tem um total de 3 grupinhos com 2 pontos altos, e assim por diante vai. A cada volta que a gente for trabalhando, vai aumentando aqui um grupinho de 2 pontos altos. E aqui nessa parte que a gente está trabalhando as diminuições, vai diminuindo 2 pontos. Então, essa parte aqui vai diminuindo e aqui vai aumentando a quantidade de grupinhos de 2 pontos altos. Então, essa será a repetição. Essa volta é a volta de número 33. Eu vou seguir trabalhando essa sequência até que aqui nesse desenho tenha apenas 2 pontos altos. Então, vai diminuindo, começou aqui, ó, tinha 30 pontos. Foi essa última carreira que a gente trabalhou aumentos. Nessa daqui, ficou com 28 pontos. Essa daqui, com 26 pontos. Essa volta de número 33, aqui tem um total de 24 pontos altos. E entre um grupinho de pontos altos e outro, tem aqui os 3 grupinhos com 2 pontos. E assim, a gente vai seguir trabalhando essa sequência, sempre pulando o primeiro e o último ponto. Quando tiver apenas 2 pontos altos aqui nesse desenho, eu volto para a gente dar sequência, porque como eu passei para vocês, é a mesma repetição. Eu vou seguir trabalhando assim por mais voltas e quando tiver apenas 2 pontos altos aqui, eu volto para a gente dar sequência ao nosso tapete. Bom, gente, segui trabalhando a sequência que eu passei para vocês. Então, aqui eu segui trabalhando diminuições, tanto aqui no início quanto no final, até ter um total aqui de 2 pontos apenas. Então, para cada desenho desse, ficou um total de 2 pontos altos agora, porque eu segui fazendo diminuições tanto aqui no início quanto no final de cada volta, né? Quando chega na parte dos desenhos, igual eu expliquei para vocês. E aqui, os grupinhos de 2 pontos altos, ficou um total aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 grupinhos de 2 pontos altos entre esse desenho e esse desenho aqui. Então, entre um desenho e outro, formou 14 grupinhos com 2 pontos altos. E aqui o desenho que a gente estava trabalhando, as diminuições, ficou agora 2 pontos altos para cada um dos desenhos também. Por isso, gente, quando a gente começa a fazer aqui os aumentos, no início do tapete, a gente estava fazendo os aumentos. Precisa ter uma quantidade aqui que seja par, para que aqui no final sobre apenas 2 pontos altos. Então, agora, essa volta aqui é a volta de número 44. Para iniciar a volta de número 45, então, aqui eu fiz um grupinho de 2 pontos, uma correntinha. Vou vir aqui na segunda correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto. E aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Então, concluí aqui toda a volta de número 44. Ficou um total, deixa eu contar aqui para vocês verem certinho. Quando a gente começou a fazer as diminuições, foi a partir dessa volta aqui, que foi a volta de número 31. Então, ficou um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 voltas trabalhando as diminuições. Então, foi um total de 30 voltas trabalhando aumento e 14 voltas trabalhando diminuições. Agora,
prendi com um ponto baixíssimo. Para iniciar a volta de número 45, eu vou subir 2 correntinhas novamente para dar altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui no próximo ponto de base e vou trabalhar aqui um ponto alto. Laço meu fio, no intervalo de uma correntinha, eu vou trabalhar um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, repito, um ponto alto. Laço meu fio, no intervalo de uma corrente, um ponto alto. Eu vou seguir trabalhando aqui a sequência de um ponto alto para cada ponto de base. E no intervalo de uma corrente, eu trabalho um ponto alto. Mas aqui eu vou fazer uma pequena diferença e eu vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui, no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Então, aqui, 1, 2, 3 intervalinhos que tinha uma correntinha, eu trabalhei com um ponto alto apenas. No próximo, novamente, com um ponto alto apenas. Laço meu fio, no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Então, aqui, 1, 2, 3, 4 intervalinhos de uma correntinha, eu trabalhei um ponto alto apenas. Aqui no quinto intervalo de uma correntinha, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Agora, eu sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto de base e nos intervalos de uma correntinha, eu trabalho um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Eu vou seguir trabalhando assim, dando a volta em toda a minha peça. 4 intervalos de uma correntinha, eu trabalho um ponto alto apenas. No quinto intervalo de uma correntinha, eu trabalho 2 pontos. Sigo trabalhando 4 intervalos de uma correntinha, eu trabalho um ponto apenas. No quinto, eu trabalho 2 pontos. Eu estou trabalhando dessa forma para que a minha peça não fique embabadada, nem fique repuxada. Então, se você vir que trabalhando ponto alto, só um ponto alto apenas para cada intervalo de uma corrente, dando a volta em todo o seu tapete e a sua peça não vai ficar repuxada, pode seguir trabalhando apenas um ponto. Eu fiz esse aumento aqui na quinta correntinha, dos intervalos aqui de correntinha, por quê? Para minha peça não ficar repuxada. Se você está fazendo o seu tapete com 2 correntes de separação e você vir que trabalhando 2 pontos altos em todos os intervalos de 2 correntes vai ficar embabadado, você pode trabalhar um ponto apenas ou você pode ir intercalando. As adaptações são feitas de acordo com a nossa tensão de pontos. Então, para a minha tensão de ponto, eu preciso fazer essa adaptação. Um aumento no quinto intervalo aqui de uma correntinha, dando a volta em toda a peça. Sempre conto aqui. 1, 2, 3, 4 intervalos, um ponto alto apenas. No quinto intervalo, 2 pontos, dando a volta, sim, toda a peça. Não precisa contar a quantidade de pontos altos. Por quê? Porque esse bico de acabamento, ele vai dar certo em qualquer tamanho e eu vou ensinar aqui para vocês. O importante é que essa volta aqui de número 45, que é toda com ponto alto, ela não fique embabadada, nem fique repuxada. Vai ficando assim. Então, essa será a sequência. Eu vou trabalhar dessa forma, dando a volta em todo o meu tapete. Segui trabalhando aqui a sequência que eu passei para vocês. Então, aqui, fiz um aumento. 1, 2, 3, 4. E no quinto intervalo de uma correntinha, fiz um aumento novamente, que são 2 pontos para o mesmo ponto de base. Eu segui trabalhando essa sequência, dando a volta em toda a minha peça. Você está fazendo a sua peça em outros tamanhos. Chegou aqui no final, sobrou apenas 3 intervalinhos ou 2 intervalinhos com um ponto alto, pode trabalhar os 2 pontos no último intervalo de uma correntinha, que vai dar certo também. Então, gente, eu vou vir aqui na segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, e aqui eu vou prender com ponto
baixíssimo. Para iniciar a volta de número 46, eu vou subir 2 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, vou vir aqui nesse mesmo intervalo de correntinha que a gente prendeu com um ponto baixíssimo, e aqui eu vou trabalhar mais um ponto alto. Formou agora um grupinho com 2 pontos altos, contando com as correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. 2 correntinhas, laço meu fio, vou vir nesse mesmo espaço e vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos para formar um leque. Então, gente, formou aqui um leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Vou laçar o meu fio, vou pular 1, 2 e no terceiro ponto de base eu trabalho um ponto alto apenas. Laço meu fio, pulo 1, 2 e no terceiro ponto de base eu vou repetir um leque. Com 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. Laço meu fio, novamente, pulo 1, 2 e no terceiro ponto de base, um ponto alto. Laço meu fio, pulo 1, 2 e no terceiro ponto de base eu vou repetir o leque de 2 pontos altos. Duas correntinhas e mais 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. Então, agora, vai formando um leque, um ponto alto apenas. Um leque, um ponto alto apenas. Entre um leque e outro, eu faço um ponto alto. Então, sempre pulando 2 pontos de base, no terceiro ponto de base, um ponto alto. Pulei 2 pontos no terceiro ponto de base, um leque. Então, gente, essa será a sequência da volta de número 46. Bom, gente, segui trabalhando essa sequência, dando a volta em toda a minha peça. Essa volta é a volta de número 46. Um leque, um ponto alto, um leque, um ponto alto. Chegando aqui no final, sobrou os 2 pontos e deu certinho. Mas, se você tá fazendo a sua peça aqui no final sobrou apenas um ponto, não tem problema, gente, que vai dar certo a sua peça também. Então, aqui fiz um ponto alto, vou vir aqui na segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. E aqui eu vou prender com ponto baixíssimo. Prendi com ponto baixíssimo, agora eu vou vir nesse ponto alto aqui ao lado e trabalho um ponto baixíssimo novamente. Cheguei no intervalo de uma correntinha, um ponto baixíssimo. Para iniciar a volta de número 47, eu vou subir 2 correntinhas novamente para dar a altura de um ponto alto, mas vocês podem trabalhar com as 3 correntinhas. Laço meu fio, vou vir nesse mesmo espaço e aqui eu vou trabalhar leque sobre leque. As 2 correntes para dar a altura de um ponto alto e um ponto alto. 2 correntes no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. Então, aqui, formou um leque. Ficou leque sobre leque. Vou laçar o meu fio aqui onde tem esse ponto alto. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto em relevo. Então, eu lacei o meu fio, vou pegar a agulha e vou passar aqui por entre esse ponto, dessa forma, levando a agulha para o lado avesso da peça. Vou passar aqui por entre esse ponto dessa forma. E aqui eu vou puxar uma laçadinha e aqui eu faço um ponto alto. E ficou assim, um ponto alto em relevo. Do lado avesso, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ficou assim. Fiz aqui um ponto alto em relevo. Vou laçar o meu fio, vou vir no próximo leque e trabalho
leque sobre leque. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Laço meu fio. Sempre que chegar agora no ponto alto que a gente fez, a gente vai trabalhar sobre esse ponto alto. Agora, a gente não trabalha sobre o ponto. Trabalha passando a agulha aqui, ó, do lado avesso, levando a agulha para o lado avesso e trazendo para o lado certo. Passando aqui por esse ponto. Não trabalha aqui sobre o ponto, ó. Pegando aqui esse ponto, dessa forma, passando a agulha por entre o ponto. E aqui eu faço um ponto alto. Formou um ponto alto em relevo. E eu vou seguir trabalhando dessa forma, dando a volta em todo o meu tapete. Leque sobre leque. Chegando aqui no ponto alto, eu não trabalho aqui sobre o ponto alto, mas se vocês não quiserem fazer assim, o ponto em relevo, pode trabalhar ponto alto sobre ponto alto, que vai dar certo também. Então, lacei o meu fio, vou passar aqui, dessa forma a agulha, e faço um ponto alto. Vai formar aqui um ponto alto em relevo. E vai ficando assim. Então, essa será a sequência da volta de número 47. Quando eu terminar essa volta de número 47, eu vou caminhar com ponto baixíssimo aqui para o intervalo de 2 correntes do leque e vou trabalhar essa sequência sobre a volta de número 48. Então, agora, a volta de número 47, eu sigo essa sequência e a volta de número 48, eu vou seguir essa mesma repetição. Eu vou concluir aqui toda essa volta, vou trabalhar mais uma volta dessa mesma forma aqui, leque sobre leque, ponto alto em relevo, e volto para a gente dar sequência. Bom, gente, concluí aqui toda a volta de número 48 com a mesma repetição que eu passei para vocês. Trabalhei aqui na volta de número 48 a mesma repetição da volta de número 47. Leque sobre leque e um ponto alto em relevo. Agora, tem um total de 3 voltas do ponto aqui leque, né? Trabalhando leque. Então, agora, gente, deixa eu passar uma dica para vocês. Vocês vão pegar o tapete, colocar o tapete sobre a mesa, sobre uma base reta, ou colocar o tapete no chão, ver se o tapete tá ficando bem certinho, se não tá ficando embabadado, não tá ficando repuxado. Aqui já tem um total de 3 voltas de leque, né? Que é o bico de acabamento do tapete. E agora, para concluir essa volta aqui, de número 48, eu vou vir aqui na segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Prendi com um ponto baixíssimo, agora eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para o intervalo de 2 correntinhas para iniciar a volta de número 49. A volta de número 49, eu vou iniciar trabalhando 2 correntes para dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho nesse mesmo intervalo de 2 correntes, um ponto alto. Aqui eu vou trabalhar leque sobre leque novamente. 2 correntes e agora eu trabalho 2 pontos altos. Nas carreiras anteriores, quando eu trabalhei o leque, eu não fiz correntinha de separação entre o leque e o ponto alto em relevo. A partir dessa volta aqui, que é a volta de número 49, eu vou trabalhar uma correntinha de separação. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui e vou trabalhar um ponto alto em relevo. Então, eu passo a minha agulha aqui, dessa forma, e vou puxar, trabalhando aqui um ponto alto em relevo. Uma corrente e trabalho leque sobre leque. Então, agora, a diferença é que eu vou trabalhar uma correntinha de separação entre o leque e o ponto alto em relevo.
uma corrente e vai ficando assim. Fiz a correntinha, agora eu vou vir aqui, e aqui sobre esse, aqui tá o ponto alto em relevo, novamente eu vou trabalhar mais um ponto alto em relevo. Então, eu pego a agulha, passo a agulha aqui trazendo para o lado avesso, passei aqui por esse ponto, ó, trazendo para o lado certo, e aqui eu trabalho um ponto alto em relevo, uma corrente e sigo trabalhando essa sequência. Então, essa vai ser a diferença agora, gente. Eu vou trabalhar com uma correntinha de separação. Mas, se você viu que a sua peça tá ficando certinha, não tá ficando embabadada e não tá ficando repuxada, se você vir que trabalhando essa volta de número 49 com uma correntinha de separação vai ficar embabadado o seu tapete, então você pode seguir trabalhando essa sequência de leque sobre leque, ponto alto em relevo. Vai de acordo com a sua tensão de pontos. Para a minha tensão de pontos, a partir dessa volta de número 49, eu vou trabalhar uma correntinha de separação agora entre o leque e o ponto alto em relevo. Mas, se vocês acharem necessário trabalhar essa sequência de leque sobre leque sem trabalhar a correntinha de separação, pode trabalhar por mais voltas essa sequência aqui. Então, agora, gente, eu vou trabalhar essa sequência de leque sobre leque com uma correntinha de separação entre o leque e o ponto alto em relevo por um total de 8 voltas, contando com essa volta que eu iniciei aqui trabalhando, ensinando para vocês. Então, contando com essa volta aqui, eu vou trabalhar um total de 8 voltas com essa mesma sequência. Se você vir que trabalhando com uma correntinha vai ficar embabadado, pode seguir essa sequência aqui por mais voltas, sem trabalhar uma correntinha de separação. E quando você vir que é necessário trabalhar uma correntinha de separação, você inicia trabalhando uma correntinha de separação. Para a minha tensão de pontos, eu vou seguir trabalhando essa sequência aqui. A partir da volta de número 49, vou seguir trabalhando até ter um total de 8 voltas e volto para a gente dar continuidade aqui ao bico de acabamento do tapete. Bom, gente, segui trabalhando aqui a sequência que eu passei para vocês. Então, aqui eu fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voltas, trabalhando leque sobre leque, uma corrente, um ponto alto em relevo, uma corrente, leque sobre leque. Se você está trabalhando com uma correntinha e você vir que é necessário fazer 2 correntes entre o leque e o ponto alto em relevo, pode trabalhar com 2 correntinhas que vai dar certo também. Para a minha tensão de pontos, dessa forma, ficou bem certinho aqui. Está ficando bem certinho o meu tapete. Então, aqui, gente, contando a partir dessa primeira volta com o leque, a primeira volta a gente fez leque, ponto alto, leque. A partir da segunda volta com leque, que a gente trabalhou ponto alto em relevo. Então, eu fiz um total de 3 voltas, sem trabalhar a correntinha de separação. E a partir da volta aqui, dessa volta aqui, que foi a volta de número 49, até chegar na volta de número 56, eu trabalhei com uma correntinha de separação. Quando eu fiz, ó, fiz aqui essa volta, é a volta de número 56. Vocês vão observar que como a gente está trabalhando leque e ponto alto em relevo, aqui, se a gente arrumar, vai ficar bem certinho o tapete. Mas, se vocês observarem, ele vai dar uma leve emborcada aqui. Mas, quando a gente trabalhar agora a próxima carreira, já vai ficar ainda mais certinho. Então, para iniciar a próxima volta, que é a volta de número 57, é a última volta aqui para o meu tapete. Então, se vocês quiserem trabalhar essa sequência de leque sobre leque por mais voltas, podem trabalhar para que o tapete de vocês fique maior. Se você trabalhar mais voltas, vai ficar maior o diâmetro do tapete. Então, você pode trabalhar com mais correntinhas de separação entre o leque e o ponto alto em relevo. Agora, para trabalhar a volta de número 57, eu vou subir 2 correntes novamente, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio, vou vir nesse mesmo espaço e vou trabalhar um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo espaço e trabalho mais um ponto alto. Contando com as correntes, ficou um total de 3 pontos agora. 1,
2, 3 correntinhas. Vou vir aqui pegando essas 2 laçadinhas e vou trabalhar um ponto baixo. Para formar aqui um ponto picô. 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui novamente pegando essas 2 laçadinhas que eu trabalhei o ponto baixo. E aqui eu vou trabalhar mais um ponto baixo. Laço meu fio e agora eu trabalho mais 3 pontos altos nesse mesmo intervalo de 2 correntinhas do leque. Então, essa volta de número 57, eu vou trabalhar o leque com 3 pontos altos. Dessa forma, 3 pontos altos, 2 pontos picô e 3 pontos altos. Se vocês não quiserem trabalhar 2 pontos picô, pode trabalhar um ponto picô apenas. Agora, eu faço uma correntinha, fiz uma correntinha, vou laçar o meu fio e vou trabalhar aqui um ponto alto em relevo novamente. Uma corrente, laço meu fio, vou vir aqui no próximo leque e trabalho 3 pontos altos. Três correntinhas. Vou vir pegando essas 2 laçadinhas aqui e trabalho um ponto baixo, 3 correntinhas. E novamente, nessas 2 laçadinhas, eu trabalho mais um ponto baixo. Formou 2 pontos picô. Volto aqui no intervalo de 2 correntes e trabalho aqui mais 3 pontos para completar o leque. Então, agora, eu vou seguir trabalhando essa sequência de leque com 3 pontos altos e 2 pontos picô. Uma corrente, laço meu fio, vou vir aqui sobre esse ponto alto em relevo, passo aqui a minha agulha e trabalho mais um ponto alto em relevo. Uma corrente. Fiz uma correntinha, lacei o meu fio, vou vir aqui no próximo leque e repito. 3 pontos altos. Três correntinhas. Vou vir aqui pegando essas 2 laçadinhas, trabalho um ponto baixo, formou o primeiro ponto picô. 3 correntes, vou vir pegando essas 2 laçadinhas novamente, um ponto baixo, formou mais um ponto picô. No mesmo intervalo de 2 correntes, eu trabalho mais 3 pontos altos. Uma corrente, trabalhei aqui uma correntinha, então, essa será a sequência. Leque com 3 pontos altos, 2 pontos picô, 3 pontos altos. Uma corrente, um ponto alto em relevo, uma corrente e o leque com 3 pontos agora. Se vocês virem que trabalhando com essa correntinha aqui de separação vai ficar embabadada a sua peça, pode trabalhar aqui pode trabalhar o leque, né? E já trabalhar o ponto alto em relevo, sem trabalhar a correntinha de separação. Vai também de acordo com a tensão do ponto. Aqui a minha peça, deixa eu mostrar aqui para vocês, o meu tapete está ficando bem certinho. Então, eu vou seguir trabalhando essa repetição por toda a volta de número 57. Bom, gente, concluí aqui toda a volta de número 57. É a última volta do bico de acabamento do tapete. Chegando aqui no final, fiz um ponto alto em relevo, uma correntinha. Vou vir aqui na segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender com ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o barbante. Para fazer o arremate desse fio, pode arrematar o fio, pode utilizar agulha de crochê ou pode também utilizar agulha de tapeçaria. Peguei aqui, gente, a agulha de tapeçaria. Então, agora, eu vou passar aqui esse fio por entre a agulha. E a agulha de tapeçaria facilita bastante a hora do arremate. Eu vou vir aqui
do lado avesso da peça. E vou passar esse fio aqui por entre os pontos. Dessa forma. Vocês também podem utilizar agulha de crochê para fazer o arremate. É só ir passando também esse fio por entre os pontos. E fica assim. Aqui, a gente pode dividir esse fio aqui ao meio. Dessa forma. E passar um desses fios aqui por entre algum desses pontos. Passa aqui por entre esse ponto. E aqui, eu vou fazer 3 nozinhos, para ficar ainda mais certinho o arremate. Se você não quiser fazer esses 3 nozinhos, pode passar um pinguinho de cola pano ou cola de silicone, que vai dar certo também. Então, eu faço assim com todos os arremates. Gente, então, o meu tapete ficou assim. Esse tapete é bem lindo, é um modelo fácil e eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam esse modelo e que vocês vendam bastante. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que Deus abençoe as suas vendas. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo.